A história do rei Asa nos ensina que o povo de Deus não prevalece pelo número. Nós lembramos a história passada para fazermos aplicação em nossos dias. Hoje, o cristianismo vive uma apostasia generalizada, totalmente diferente do que Jesus fez, encantados com a grandeza do mundo, os evangélicos cristãos no mundo inteiro, embevecidos com o mundo, com a tecnologia, com a mídia do mundo, se debruçando nessas coisas e amando essas coisas, números. Como evangélicos adoram uma grande manifestação de rua. Vamos fazer uma grande marcha para Jesus, vamos fazer um grande movimento, porque os do mundo fazem um grande movimento para o movimento LGBTQ, fazem um grande movimento para isso, então vamos fazer também um grande movimento. Eles acham que isso é o barato, o máximo. Essa mentalidade não é nova, essa mentalidade de cruzados, isso já foi realidade há mais de 1000 anos atrás, naquela época da Idade Média, começaram a pregar lá pelos anos 800, por aí, porque foi nessa época, algum tempo depois, que o Maomé expandiu as ações dos muçulmanos, e lá pelo século VII eles conquistaram Jerusalém. A partir daí, no século VIII, por aí, os cristãos na Europa começaram a pregar um grande movimento de cruzadas para irem em grande quantidade a Jerusalém para libertar o Santo Sepulcro das mãos de iníquos. E por algum tempo, acredito que pelo menos 1 ou 2 séculos, os cristãos estiveram enganados. Isso seria a grande façanha cristã. Fazer uma guerra contra os muçulmanos e libertar o Santo Sepulcro das mãos de infiéis, de iníquos. Essa mentalidade prevalece em nossos dias. Os evangélicos querem construir templos gigantescos nas ruas principais para serem vistos pela população, fazer grandes ajuntamentos ali para que o mundo fique embevecido diante da quantidade de pessoas no nosso meio. Esses enganos numéricos estão hipnotizando os líderes evangélicos, que estão totalmente fora do propósito de Deus, que é cuidar das ovelhas, edificando, fortalecendo a fé, fazendo com que eles também se preparem para ganhar outros. A evangelização está fora de moda nas igrejas. Os crentes se cansaram dessa história de evangelizar, evangelizar, evangelizar. Eles não se alegram com isso, não se empolgam. Não faz sentido nenhum numa igreja uma pessoa se converter. Aquilo ali não faz diferença. A igreja está cheia de gente, centenas, milhares de pessoas, mais um ali, eles nem ligam. No céu há festa por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 crentes reunidos que estão só fazendo entretenimento religioso. Mas se há festa no céu, não há aqui na terra. Os crentes velhos não se alegram com os novos que se convertem, não têm alegria em evangelizar. Pelo contrário, aquilo ali é algo que acontece sem grandes alegrias. Infelizmente, o ambiente está muito ruim. A evangelização já saiu da programação das igrejas. Hoje é entretenimento para os crentes velhos, trazer motivações para eles, mensagens de otimismo, mensagens de pensamento positivo, que anime os crentes velhos. Isso é
a essência das mensagens. E para completar o entretenimento, toda essa parafernália eletrônica, dispositivos de som, de luz, de foco, de fumaça e efeitos tecnológicos, pirotécnicos, isso tudo aí para embelezar o show religioso chamado culto, que de culto não tem quase nada. Infelizmente, as pessoas não estão ali para dar, estão ali para assistir, infelizmente. E lá na frente, claro que se esmeram aqueles que são profissionais, atores profissionais, cada um representando o seu papel, seja cantando, falando, gesticulando e pregando. São atores que estão trabalhando para a plateia. Eles não estão servindo a Deus, estão servindo a sua própria reputação, a sua imagem. Eles querem ser famosos, se tornar importantes. Pois é, Deus está irado contra essa distorção de nossos dias, uma verdadeira apostasia. Então se pergunta, por que Deus não está metendo pau nessas igrejas? A resposta é muito simples, por causa dos poucos sinceros que ainda existem. Os cristãos sinceros são poucos, mas Deus os valoriza, os respeita. E para dar oportunidade a alguns que ainda estão afastados, caídos ou ainda não evangelizados, Deus ainda está dando oportunidade. Por isso, Deus não está castigando essa imensa maioria de acomodados, de carnais, crentes mundanizados. Isso é muito triste. Bem, o que tem a história do Asa a ver com isto? Asa foi um dos primeiros reis. Ele era filho do Abias, filho do Roboão, que era filho do Salomão, filho de Davi. O Asa começou a reinar relativamente cedo e foi bem. Ele reinou durante 10 anos em paz, porque o pai dele, o Abias, tinha feito uma guerra contra o Jeroboão, vencido aquela guerra milagrosamente, mas depois o Abias também não foi boa coisa, seguiu os passos do pai Roboão e Deus fez com que ele morresse logo. Não temos detalhes sobre essa morte. E o Asa começou a reinar, tinha um coração sincero, ele era bom e reto perante o Senhor seu Deus, aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais. Ele ordenou como rei que toda a população buscasse a Deus. Hoje nós vamos aprender, na era da graça, que não adianta querer obrigar os filhos a seguir o caminho da igreja. A maioria dos pais cristãos faz isso. Eles obrigam os filhos a irem à igreja, mas eles não levam a igreja para casa. Eles não fazem culto em casa, não têm um momento de comunhão com os filhos, ensinando a Bíblia, o que Deus mandou. Os pais não fazem isso, mas obrigam os filhos a ir à igreja, acreditando que a igreja vai fazer algum milagre na vida dos filhos. É só até a adolescência. Quando chega lá, a maioria desses filhos se desvia, porque eles não gostam daquilo, foram obrigados. O Asa obrigou o povo a seguir o Senhor. Até certo ponto foi bom aquilo, mas não surtiu efeito, não adiantou para a maior parte do povo. Mas pelo fato do rei Asa ter sido correto diante de Deus, o Senhor o abençoou em tudo que ele fez. Ele edificou cidades fortificadas. Naqueles 10 anos de paz, Deus abençoou grandemente o país de Judá. E naquele tempo houve liberdade para eles progredirem. E ele pensou, nós temos que nos preparar para algum momento a guerra vir até nós. Então vamos edificar cidades fortificadas, muralhas, etc, etc. E eles edificaram. E a Bíblia diz que eles prosperaram. E
um símbolo dessa prosperidade. Veja bem, igrejas estão pregando prosperidade para os crentes hoje. O rei Asa edificou e prosperou. O relato bíblico diz que exemplo dessa prosperidade foi o exército que ele conseguiu constituir. 300.000 homens de Judá preparados para lutar, traziam pavês e lança, e de Benjamim 280.000 que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eles eram homens valentes, 580.000 soldados. Eu estou lendo 2 Crônicas, no capítulo 14. E então todo aquele poderoso exército expressava a prosperidade que havia no tempo do rei Asa. Mas como aconteceu com outros também, o Senhor colocou o Asa à prova. Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Bem, a impressão que eu tenho é que, pela história, esse Zerá, o etíope, não foi nenhum grande governante da Etiópia. Ele deve ter sido um general do exército egípcio. O Egito era uma grande potência e incluía, por vezes, a Etiópia, e esse Zerá, o etíope, então, era o general comandante das tropas do Egito, e saiu com 1 milhão de soldados, o mais rápido que podia, para atacar Asa de surpresa. E o Asa, que tinha se distraído na espionagem, na preparação, quando de repente ficou sabendo, o exército de 1 milhão de homens já estava ali pertinho dele, não dava para ele se preparar, convocar todos os homens de Judá, não deu tempo para nada disso, e ele só pôde fazer uma coisa: clamar a Deus. Se trancar em Jerusalém e clamar a Deus, e disse: Senhor, ajuda-nos. Não há quem possa socorrer o fraco diante do poderoso, só o Senhor. Essa multidão veio contra nós, mas tu és o nosso Deus. Não deixe que o homem prevaleça. Nós temos buscado o Senhor, temos sido fiéis, nós dependemos de ti. Apesar de tudo, nós somos mais fracos do que essa multidão que vem contra nós. Então, o Senhor haja, o Senhor opere. Interessante, em outra situação com o rei Ezequias, eles ficaram trancados dentro das muralhas de Jerusalém. Desta vez, o Asa saiu à guerra contra aqueles etíopes que milagrosamente foram derrotados. Os etíopes foram derrotados porque Deus fez um milagre de dar a vitória para o rei Asa, e os etíopes acabaram fugindo. E houve espaço para o rei Asa persegui-los. Interessante, a batalha se deu pertinho de Jerusalém. E os soldados restantes, egípcios e etíopes, fugiram. E deu tempo de serem perseguidos. E o rei Asa os perseguiu e foi matando, e foi uma destruição do exército inimigo. E, de quebra, aproveitaram para tomar as cidades que esses etíopes dominavam, e, dessa forma, o rei Asa levou um grande despojo para Jerusalém e, em consequência, o terror do Senhor invadiu aquelas cidades todas, e eles levaram então ovelhas e bois e muito gado e abundância de tudo, e voltaram para Jerusalém. Bom, todo mundo gosta de umas histórias bonitas assim, de happy end. Não, o end não foi aqui. Coisas aconteceram. Quando o rei Asa voltou vitorioso daquele combate, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Oded. Aí começa
o capítulo 15 de 2 Crônicas, e ele disse: "Ô rei Asa, deixa eu dizer para o Senhor a palavra de Deus. O Senhor diz: Ele está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos no fazer o povo buscar o Senhor. E a vossa obra terá recompensa, mas continue. Não pense que porque conseguiram essa vitória, que já chegaram a um nível bom de espiritualidade. Não, o povo tem que continuar se consertando e buscando a Deus." O rei Asa entendeu aquilo, e houve então uma paz, e o povo resolveu buscar a Deus, muita coisa boa aconteceu. Porém, mais tarde, a vaidade encheu o coração do Asa, que aí fez bobagens. Ele titubeou, vacilou e, enfim, pisou na bola. O rei Asa falhou no final do seu reinado. Mas ele foi alertado pelo Senhor, e a lição fica para nós. Ele tinha grande chance de se vangloriar por aquela grande vitória, mas outras situações aconteceram em que ele se acovardou, ficou com medo, porque o coração dele já não era tão reto diante de Deus. E no final do seu reinado, ele morreu de uma forma muito triste, com uma doença nos pés, quando ele não clamou mais a Deus, e ele buscou somente os médicos e não confiou no Senhor. Isso fica registrado na Bíblia para nossa exortação. Mas eu quero focalizar o seguinte: o mundo hoje está vivendo uma distorção evangélica e cristã. Igrejas estão investindo em templos, quando deveriam investir na evangelização, na formação de células que se espalhassem por toda parte. Deveriam estar investindo em missões em outros lugares menos atingidos com o evangelho, mas não. As igrejas estão se vangloriando a si próprias, construindo templos e reformando templos, e destruindo templos e construindo templos maiores, investindo em riquezas e glória e tecnologia para embelezar a aparência. Deus não se agrada disto. Deus quer que nos arrependamos e nos voltemos para os princípios do Evangelho, uma vida simples, uma vida frutífera, cristãos que estão animados, cada um servindo ao Senhor e não só assistindo reunião de igreja. E isso é uma realidade muito triste de nossos dias, a acomodação dos cristãos mornos espiritualmente, aos montes, multidões de cristãos mornos enchendo os templos das igrejas e saem dali para casa sem fazer mais nada para o Senhor, aguardando a próxima reunião de entretenimento religioso. Muito triste esta realidade, mas Deus está avisando. O que vem ao Brasil, o que vai acontecer nesses últimos tempos, é Deus agindo para sacudir e despertar o seu povo. O rei Asa foi orientado por Deus, teve uma época muito importante na sua vida em que ele buscou a Deus, obrigou o povo a seguir o Senhor, mas ele também se envaideceu, ele também fraquejou, ele também se afastou de Deus, ele também se deu a vaidades, e o final da vida dele foi muito triste. Mas isso está registrado na Bíblia para o nosso alerta, despertamento. Meu irmão, entenda o que está acontecendo no mundo cristão, porque Deus está perseguindo, na maior parte dos países do mundo, grandes perseguições aos cristãos, estão dizimando cristãos, destruindo templos, estão espalhando cristãos.
Muito triste essa realidade, mas com a permissão de Deus, porque quer filtrar aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que serão salvos, os poucos que serão salvos. Deus está despertando o seu povo, que está ainda muito apostatado. O Novo Testamento termina, os últimos livros do Novo Testamento terminam com um alerta para nós hoje que estamos vivendo esses tempos difíceis, a igreja se afastando da vontade de Deus, líderes inescrupulosos se engrandecendo, se enriquecendo com o evangelho, e Deus muito triste com isso. Meu irmão, não seja desses, mas busque o Senhor, consagre sua vida, ande com aqueles que estão servindo ao Senhor para você estar produzindo frutos que agradem a Deus, e Deus quer ver pessoas assim. Está nos dando a oportunidade de nos credenciarmos para o arrebatamento. Só vão ser arrebatados aqueles que tiverem frutos, aqueles que estiverem em dia com o Senhor. Você está? Sua vida está assim, dessa maneira?